Olá, boa tarde. O Band Cidade de hoje volta a destacar o drama de quem depende da rede pública de saúde no Amazonas. As filas que se formam ainda na madrugada nas unidades do estado também se repetem na rede municipal de saúde da capital, onde os pacientes enfrentam outro problema: a fila virtual no CISREG, o sistema informatizado que controla a oferta de vagas na rede do estado, responsável pelo atendimento especializado. Na UBS Leonor de Freitas, no bairro Compensa, na Zona Oeste, a fila de pacientes em busca de atendimento já era grande nas primeiras horas da manhã. Jaqueline diz que por várias vezes tentou entregar os exames que fez ainda em dezembro do ano passado. Mesmo com o prazo vencido, na manhã de hoje ela retornou à unidade para tentar resolver a situação. Já tem que fazer outro. Quase toda semana eu estou aqui e nunca consigo ficha. E a situação fica complicada. E são muitas as dificuldades. Rosilene diz que há 4 meses também tenta fazer o pré-natal. Não tem ficha, vou esperar a moça do balcão chegar. Aí eu vim semana passada, ainda roubaram foi meu documento. 3 horas eu cheguei aqui. Eu estou em pé desde as 3 horas. Na porta da UBS, um aviso informava que hoje não haveria agendamento com a médica ginecologista. Sempre eles dizem, você tem que vir 2 horas da manhã, você tem que vir 4 horas da manhã para poder conseguir ser o primeiro para poder marcar. Quando chega na vez, não tem vaga. Ortopedista, cardiologista não tem, que a pessoa que tem problema de coração precisa ter urgência. Não tem, então aí vim para cá hoje e aconteceu a mesma situação. Essa multidão medonha, as pessoas que trabalham mal educadas, a saúde tá, eu não vou nem dizer uma palavra, como é que ela tá. Não está prestando para nada. Onde você vai, essa esculambação? Eu faço um tratamento de reumatologista lá no Pandacodajás. Eu tenho que dormir 3, 4 vezes por semana para poder conseguir meu retorno. O problema é generalizado. Nesta segunda-feira, o Band Cidade também mostrou o drama das filas nas unidades de consultas e procedimentos especializados na capital. Inúmeros pacientes são obrigados a dormir nas filas do lado de fora das policlínicas e ambulatórios do estado. Na reportagem exibida na última segunda-feira, o secretário adjunto de Atenção Especializada na capital da Secretaria Estadual de Saúde informou que até 70% dos pacientes que são encaminhados aos especialistas da rede estadual de saúde têm problemas de baixa complexidade que deveriam ser resolvidos nas unidades básicas de saúde do município. Nesta quarta-feira, nossa equipe também esteve nessa unidade básica de saúde do bairro Petrópolis, na Zona Sul, onde também encontramos pacientes que não conseguiram marcar consulta e exames pelo CISREG, sistema informatizado que controla a oferta de vagas. Eu queria para clínico geral, né? E queria para pediatra também, do mesmo jeito. A gente não consegue, só se a gente amanhecer o dia. E os exames? Também do mesmo jeito. Aqui não tem vaga, ó. Não tem. Eles dizem que não tem vaga no sistema. Disseram que não tem vaga. Não tem vaga, nunca tem vaga. Entendeu? Mandaram voltar mais cedo. Voltar mais cedo, mais cedo. Então eu vou ter que madrugar aqui. O que a senhora acha dessa situação? Eu acho muito ruim, que a gente precisa do médico, não tem. Porque a pessoa morre para marcar um exame e não consegue. A gente percebeu na reportagem aí o problema também nas unidades básicas de saúde, um problema que parece não ser de conhecimento da Secretaria de Estado, que alega, né, que mais de 70% das pessoas que vão para a fila têm problemas de baixa complexidade que poderiam ser resolvidos na rede básica, ou seja, é pular de uma fila para outra, né? Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, além dos exames que podem ser agendados via CISREG nas mais de 230 unidades básicas de saúde, a rede municipal de saúde também oferece 57 tipos de exames que podem ser agendados sem a necessidade de usar o CISREG e orienta também os pacientes a procurar aquelas 10 unidades básicas de saúde que oferecem atendimento ampliado aqui na capital de 4 da tarde às 9 horas da noite.
Outro problema é a situação política do município de Coari. Por conta de uma indefinição no cargo de prefeito, a administração da cidade passa por uma verdadeira dança das cadeiras desde o ano passado. Na noite de ontem, uma nova decisão da Justiça Eleitoral adiou mais uma vez a definição sobre quem vai comandar a cidade até a próxima eleição. Dona da segunda maior arrecadação entre os municípios do Amazonas, Coari, distante 360 quilômetros de Manaus, há tempos passa por momentos de turbulência política. Que nós já estamos com mais de 2 anos sofrendo com essa indefinição. Por conta de toda essa indefinição, o município vive o caos que está vivendo. Hoje não se sabe a todo momento as pessoas que encabeçam o Poder Executivo. Quando você fala de Poder Executivo, uma hora é um, uma hora é outro, e assim o nosso município fica esse caos. O primeiro episódio foi em julho de 2013, a investigação da CPI da pedofilia, que culminou com a prisão do então prefeito Adail Pinheiro, acusado de comandar uma rede de exploração sexual infanto-juvenil. Em janeiro deste ano, parte da população se revoltou com um atraso no pagamento dos servidores municipais. Houve quebra-quebra pela cidade, com depredação de patrimônios públicos e particulares. Um mês depois, o prefeito em exercício, Igson Monteiro, vice de Adail, renunciou ao cargo. Na semana passada, uma eleição com apenas 8 dos 15 vereadores do município elegeu Iranilson Medeiros como novo presidente da Câmara e prefeito interino. Já na última segunda-feira, o TRE do Amazonas oficiou a 8ª Zona Eleitoral de Coari que Adail e Igson foram cassados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a decisão, o segundo colocado nas eleições municipais de 2012, Raimundo Magalhães, assumiria a prefeitura. Mas no início da noite de ontem, o juiz Délcio Santos, membro do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, emitiu uma liminar que suspende a diplomação de Magalhães. Na decisão, o magistrado alegou que tramita no TRE um processo que pede a cassação do registro de candidatura de Arnaldo Mitoso, terceiro colocado nas eleições municipais de 2012. De acordo com a lei eleitoral, quando ocorre anulação de 50% ou mais dos votos de um pleito, uma nova eleição precisa ser realizada. Com a cassação de Adail Pinheiro, 43% dos votos válidos da eleição municipal de 2012 em Coari já foram anulados. E se o terceiro colocado dessas mesmas eleições tiver seus votos invalidados, esse total de anulação de votos chega a 71%. De acordo com a advogada de Magalhães, para ter validade, a liminar ainda precisa ser referendada pelo Pleno do TRE, o que deve ocorrer no dia 6 de abril. A diplomação estava marcada para hoje às 13 horas e eu acredito que com base nessa decisão, a juíza, a doutora Diná, ela deve aguardar então o posicionamento do TRE. Então acredito que no dia 6 vai haver uma definição se a diplomação em posse vai ficar realmente suspensa ou se vai dar prosseguimento à decisão do TSE. De acordo com este grupo de 8 vereadores de Coari, assim que Magalhães for diplomado, ele deve ser empossado prefeito, em sessão a ser realizada na Câmara Municipal. Ontem mesmo a gente já foi a Coari, os 8 vereadores unidos. Se houvesse a diplomação, nós já teríamos ontem mesmo, ainda que não tivesse a presença de todos, mas nós 8 estaríamos lá para empossar, uma vez que decisão judicial não se discute, se cumpre. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre essa situação em Coari. Mais 2 postos de GNV foram inaugurados hoje em Manaus e devem reforçar o abastecimento, principalmente para os taxistas. Isso porque o número de veículos adaptados no estado ainda é muito pequeno, menos de 1% da frota. Agora já são 5 postos instalados na cidade, onde existe a rede de distribuição do gás natural. Quanto mais posto, melhor para a gente, né? Mas o número de veículos particulares a receber o produto ainda é muito pequeno na capital. Segundo o Detran, ao todo são 1.649 carros convertidos em Manaus, a maioria de taxistas. Manaus ainda é muito carente de postos que vendem o gás natural.
Com o custo de R$ 2,30 o metro cúbico, o GNV é tido como uma opção de até 50% mais barata que a gasolina, por exemplo. E o produto apresenta um rendimento maior de cerca de 10%. De acordo com o presidente da Companhia de Gás do Amazonas, mais 3 postos devem ser inaugurados. O gás natural, em primeiro lugar, é muito bom para o meio ambiente, porque não polui. E, em segundo lugar, para quem usa o carro, é um energético muito barato em relação à gasolina. Terceiro lugar, o gás natural ele não sofre oscilações de preço, tal como a gasolina, porque ele não está anexado ou indexado ao câmbio do dólar. Ainda de acordo com ele, mais incentivos devem ser dados à população. A FEAM, que é a Agência de Fomento do Estado, ela já tem uma linha de crédito para financiar essa troca, quer dizer, a instalação de um kit, que é aproximadamente R$ 4.000. E a Cigás, agora em dia 6 de abril, começa uma campanha durante 6 meses para ajudar nesse financiamento. Vai dar R$ 1.000, que equivale a aproximadamente 25% do valor do kit. E o governo estuda também diminuir o ICMS desse kit para julho ou agosto, e o preço tende a cair. De acordo com esse proprietário do posto inaugurado na Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul da cidade, o volume de táxis para abastecimento deve chegar a 90%. Os outros 10% é particular. E a tendência é justamente essa, né? Que aumente o consumo do particular e mantenha ou aumente também a questão do taxista, que é quem tem a maior rotatividade está dentro deles, né? Para aderir ao kit GNV, o proprietário do veículo não adaptado precisa ir ao Detran e solicitar uma avaliação. Porque com o combustível do jeito que está, o valor, né? A gente pensa aí numa opção mais barata. A Polícia Militar frustrou nesta madrugada uma tentativa de furto a um caixa eletrônico após denúncia anônima na feira municipal do bairro da Glória. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Outros 3 suspeitos conseguiram fugir, deixando para trás um maçarico, um cilindro ligado a uma botija de gás, além de luvas, chave americana e uma chapa metálica. E o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas apreendeu na manhã de hoje 3 pássaros da espécie curió, na Praia Dourada, zona oeste da capital. Uma das aves não possuía a anilha de autorização do IBAMA. 2 homens foram encaminhados à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, onde assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e por isso vão responder em liberdade. As aves foram encaminhadas para o IBAMA. O Band Cidade traz hoje uma dica de Páscoa, mais uma dica de Páscoa para você. Saiba agora como fazer uma deliciosa palha italiana de caramelo. Ah, a Páscoa! Quantas opções com um só produto, o chocolate, como a palha italiana. Não é essa comum. A de caramelo, que é para adocicar ainda mais nosso paladar, criada e generosamente passada para todos nós pela Rita. Antes das dicas do preparo, papel e caneta. Anote aí a receita desta delícia. 3 colheres de leite condensado, 5 colheres de chocolate em pó, uma caixa de creme de leite, 200 gramas de biscoito ao leite, 15 quadradinhos de caramelo, aquelas balinhas. Aí a gente já colocou aqui o leite condensado e o chocolate em pó e vamos levar ao fogo. Ó, aqui o brigadeiro já começou a ferver. E aí ele já está querendo soltar aqui da panela. A gente puxa assim a massa e começa a ver o fundo. Ele vai esfriando, ele vai ficando cada vez mais espesso. Vai ficando em ponto de brigadeiro de enrolar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma colher de manteiga. Uma colher generosa, tá? Uma boa colher de manteiga. E vamos colocar uma caixa de creme de leite. Nesse ponto você já pode colocar o biscoito. Aqui o biscoito, tem um pacote de biscoito amassado, picado grosseiramente, que é para dar aquele croque-croque na sua palha italiana. Passou 8 minutos. Aí você vai pegar o seu caramelo picado, lembre-se que ele tem que estar picado desse jeito.
A gente picou aqui bem quadradinho e aí você vai agregar a sua receita. Feito isso, a gente vai pegar uma forma untada com manteiga e a gente vai colocar essa palha italiana na forma. Aí você vai pegar a sua palha italiana e vai deixar quietinha por umas 3 horas parada na geladeira até ela endurecer para você poder cortar. Você pode usar esse tipo de cortador ou esse, mas se você não tiver cortador, não precisa ficar nervosa, não vou fazer receita. Vai sim. Você vai pegar uma faca comum da sua casa, vai decidir o tamanho que você vai querer cortar. E aí você vai colocar direto no açúcar cristal e vai passar. Então, você já passou no açúcar cristal, a sua palha italiana está pronta. Aproveitem a receita, façam, depois me contem. Uma feliz Páscoa a todos. Agora o esporte, por 4 dias, Manaus será também a capital do vôlei. Nesta quinta-feira começa o primeiro circuito Band de vôlei de praia na Ponta Negra. Ao todo, 20 duplas disputam o título nas modalidades feminino e masculino. E a divisão das equipes foi definida na noite de ontem. O sorteio das chaves e das duplas foi realizado na noite de ontem pelo presidente da Federação Amazonense de Vôlei no auditório da Vila Olímpica. O evento, que tem apoio da Band Amazonas, promete trazer muitas emoções nas areias da Ponta Negra. Nós vamos entrar juntos num projeto piloto onde a gente espera contribuir para o desenvolvimento do voleibol de praia do Amazonas. Vai ser fundamental a participação da Band em função de nós colocarmos a mídia à disposição das empresas, colocar o espaço dos atletas, o espaço que a Band vai disponibilizar para nós, e a Ponta Negra, né, que é um local de um fluxo muito grande de pessoas. Vamos exatamente realizar essas competições quinta-feira à noite, sexta-feira à noite, sábado o dia todo e domingo, no horário de pique da Ponta Negra, nós vamos fazer as finais, tanto masculino como feminino, e a decisão do 3º e 4º lugar. Com mais de 10 anos de experiência no esporte, Fred é o coordenador da competição. Ele já foi técnico de 5 duplas amazonenses que conquistaram títulos nacionais e agora se prepara para o circuito. São 10 anos aí vivendo no vôlei de praia. E assim, sou uma pessoa que gosta muito de esporte, então comecei como atleta e depois como técnico. Hoje ainda tem um pouquinho de atleta dentro de mim, um pouquinho de técnico, e agora assim, já coordenei algumas competições e hoje assim, trabalho nas competições de categoria de base porque quero ver o esporte desenvolver. E assim, nesse ano com essa parceria com a Band, a gente, vai ser assim, um agradecimento muito grande, porque nos outros anos a gente não encontrava nada, sempre a gente correu atrás de muita coisa, né, para tentar desenvolver. O nosso esporte aqui, o vôlei de praia, é bem desenvolvido. Nós temos os atletas representando o Amazonas, nós temos atletas vice-campeões brasileiros, num esporte que é muito requisitado no Brasil. A competição acontece nas modalidades sub-19 e 21. Na categoria masculino serão 15 duplas. Já no feminino, 5 duplas disputam o título. Os jogos acontecem até o próximo domingo. São 15 duplas no masculino. Essas 15 duplas do masculino vão disputar as chaves na quinta e na sexta-feira. E no sábado, o pessoal que quiser comparecer lá, na quinta e na sexta também, mas no sábado as finais, e semifinal e quartas de final do masculino e semifinal do feminino. E no domingo as finais. Quem quiser comparecer lá com a gente, no horário da tarde, durante quinta e sexta-feira, no horário de 6 horas, 18 horas em diante. E no sábado, de 17 horas em diante. Ao final da competição, os atletas vencedores serão premiados com medalhas. A segunda etapa do circuito já tem data prevista para acontecer no mês de abril. A cada etapa, os atletas receberão aquela honra olímpica, que é a medalha, né? Com a logomarca da Band, a logomarca da Federação. E o ranking final de sub-19, sub-21 masculino e feminino, nós vamos distribuir prêmios, né? Porque é categoria de base. E aí nesse momento, não cabe a entrega de dinheiro ainda, né? A premiação financeira. Eles têm que adquirir aquele sentimento olímpico, lutar por uma medalha, que é a coisa mais importante para um atleta. E o circuito não vai reunir apenas duplas amadoras, vai também reunir feras do esporte que reforçam os treinos para a disputa. Há poucas horas para o começo da competição, nada de moleza, o treino é puxado. Onde a bola for, tem que correr e ficar embaixo da bola para levantar. Se você ficar atrás da bola, a bola vai sair, tá bom?
Eles são amantes do voleibol, mas também são feras do esporte. O amazonense Cláudio e o parceiro Caio hoje ocupam o 5º lugar no ranking brasileiro categoria sub-20. A dupla é a única representante da região norte entre os 8 colocados na competição. Para os atletas, o primeiro circuito Band de vôlei de praia era o pontapé inicial que faltava para alavancar o esporte no estado. É um incentivo a mais, né? A gente quase não tem competição de base aqui no Amazonas, tem mais competição adulta, e aí os atletas que são da categoria de base participam da adulta, mas com esse circuito Band vai ajudar bastante, porque além de a gente ser visado, de ser mostrado, a gente vai estar treinando, toda hora jogando. Além de incentivar, aparece também mais pessoas de 16, 17 anos que comecem logo cedo, para poder, quando chegar no Sub-21, a gente já está com uma dupla mais avançada, para competir de igual para a seleção brasileira, tipo dupla do Paraná, dupla do Rio de Janeiro, que sempre estão em primeiro do ranking. E tendo essas competições de base, a gente vai mostrar que dá para a gente pegar um time pequeno e começar a subir, chegar no Sub-21 já com equipe boa. Jéssica e Adriana também disputam na categoria feminino. As duas se conheceram jogando uma contra a outra nas quadras, mas quis o destino que elas virassem dupla e trocassem de modalidade. Foram para a areia. E não é que deu certo, elas também já estão no Brasileiro. Se preparem, nós vamos dar trabalho. O coordenador do circuito destaca que são as competições de base que revelam os atletas para a seleção brasileira e que há um celeiro de atletas cravados no coração da Amazônia, prontos para serem descobertos, só precisando de incentivo. Com o apoio que a gente está tendo nessa competição, tendo as etapas do ano, né, que prometemos para os atletas, nós vamos com certeza fazer com que esses atletas elevem seu nível e consigam competir de igual para igual com os atletas do Sudeste e Nordeste. O primeiro circuito Band de vôlei de praia será realizado aqui em um dos cartões postais mais bonitos da cidade, de frente para o Rio Negro. O torneio começa nesta quinta-feira a partir das 6 da noite e promete fortes disputas, emoções nas areias da Ponta Negra. Vamos voltar a falar da situação de Coari. O segundo colocado nas eleições, Raimundo Magalhães, está na capital e esta tarde comentou a decisão da Justiça Eleitoral. Na Assembleia Legislativa do Estado, os deputados Luiz Castro e Abdala Frache demonstraram apoio a Raimundo Magalhães contra a liminar do Tribunal Regional Eleitoral, que suspendeu a diplomação do segundo candidato mais votado nas eleições de 2012. O deputado do PPS enfatizou que a Justiça do Amazonas precisa definir a situação para que Magalhães possa assumir a prefeitura do município. Deter o poder político quando a Justiça de Brasília determinou a posse do segundo colocado, que é o senhor Magalhães. É um absurdo que a Justiça do Amazonas, não digo a Justiça toda para não ser injusto, mas que um juiz tenha tomado essa decisão, porque nós confiamos que a Corte vai derrubar essa decisão e que o faça da maneira mais rápida possível, até antecipando a reunião do dia 6, para que o povo de Coari possa ter novamente um momento de tranquilidade e de esperança. Já o deputado do PTN mostrou preocupação com a situação do município, que continua sem prefeito e recebendo verba de royalties do petróleo, destinadas ao município no valor de 4 milhões de reais. Que essa turma que está hoje lá no poder tem acesso a uns 4 milhões de reais que foram depositados na noite de ontem, um repasse de ICMS ou de ROS para a prefeitura, e essas pessoas vão ficar podendo manusear esse recurso até o dia 6, o dia desse julgamento. Portanto, como a gente já sabe que sumir dinheiro do cofre público em Coari é a coisa mais fácil e normal do mundo. O Band Cidade fica por aqui. Boa noite, até amanhã.